Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo e sempre lembrando aos nossos telespectadores que perderam programas anteriores, podem encontrar os links no nosso endereço na rede social facebook.com/observadoresmarabá. E também nós aceitamos dicas para os nossos próximos programas, tanto críticas, elogios, dicas do que pode ser tratado aqui no nosso programa por e-mail através do observadores@grupocorreio.com.br. E a gente já quer agradecer aos nossos amigos que têm nos mandado mensagens e a gente já tem implementado aqui algumas mudanças e algumas observações que os nossos leitores, leitores eu falo sempre por conta da minha prática diária do jornal, né, à frente do jornal, mas os nossos telespectadores aqui da TV Correio SBT. Hoje é um dia que a gente sempre destaca como a festa, o dia da festa da democracia, né? Seria o pleno do cidadão utilizando o seu poder de renovação, embora não seja um poder que seja só da escolha dele, mas é um poder que envolve a sociedade. E a gente fica muito feliz de perceber que em muitos municípios aqui da região, embora Marabá pareça ter sido um período mais frio, né? Parece que as pessoas não se envolveram tanto, mas aqui na região como um todo, a gente percebe um envolvimento muito grande dos eleitores com o período eleitoral. E isso se explica também, né? Quando na eleição nacional a gente vota no Lula, na Dilma, no Fernando Henrique Cardoso, em figuras que a gente não conhece pessoalmente. E enquanto na eleição municipal eu voto no vereador, no candidato a prefeito, que muitas vezes eu aperto a mão dele, eu conheço. Então, esse sentido de proximidade alimenta a coisa da paixão também, né? Acho que é por isso muito que vem essa questão da briga, né? Vou defender o meu candidato, o cidadão fica zangado com o outro, perde a amizade porque o outro defende. Famílias se dividem. Exatamente. Como é que vocês estão, vocês como comissão da OAB, estão vendo o comportamento do candidato em geral aqui em Marabá? Vocês acham que, diante das novas regras, o pessoal ficou meio tímido apenas para não incorrer em nada flagrante ou realmente mudaram as práticas? Aparentemente, até mesmo porque houve uma propositura muito grande do Ministério Público Eleitoral, dos próprios dois juízes, Marcelo Andrei e doutor Murilo, que estão à frente das duas Conduzindo sessões. Muito bem, né? Muito destacaria bem. Que realmente muito centrados. Eu aproveito o ensejo para parabenizar a postura desses dois magistrados, que eles estão tendo uma preocupação que é vital, é a questão da prevenção. Então, eles tiveram todo um cuidado de conscientizar, assim como as duas promotoras, a doutora Maiana e a doutora Josélia, que estão à frente, né, dessa questão eleitoral, nesse pleito, da prevenção, de alertar, receber e possibilitar de tudo quanto é forma, não apenas aos candidatos, mas também aos eleitores, o acesso, desde que seja denúncias, ao conhecimento do que poderia ou não. E realmente houve uma mudança grande dos outros pleitos nas leis para essa, né? De repente, só a partir de 16 de agosto que a coisa começa. E pode isso, não pode. Eu destacaria, por exemplo, o período eleição para valer, né? Eram 90 dias, caiu para 45. Caiu para 45. Metade desse nós tempo. tivemos uma limpeza, que eu posso dizer, uma limpeza ambiental incrível na cidade. Né, diminuiu bastante. Até a própria questão da poluição sonora diminuiu bastante. E assim, eles tiveram um cuidado ímpar e dá para se observar que, pelo menos, né, diante do que as regras que têm sido dispostas e dos alertas e o rigor que tem sido demonstrado, com que vai ser tratado, inclusive em todo o país, as decisões que estão sendo tomadas em primeira instância, que já está sendo jogada para a segunda, e o próprio TSE, o ministro Gilmar Mendes, tem sido bastante incisivo no sentido de que todos os rigores da lei e não vão se tratar apenas durante o pleito, mas principalmente naquilo que for descoberto, aquilo que for constatado após, né, algumas práticas, algumas condutas, esses candidatos, eles correm o risco de realmente se depararem com uma cassação e a perda. E aí o que ocorre? Você vê um cuidado maior, mas isso não tira
a preocupação do que possa acontecer. Do que possa acontecer, principalmente no dia D, que é hoje. Nayara, vê se você concorda com a análise que eu estou fazendo. Apesar da gente não ver o marabaense tão na rua, né, aquela coisa, estou defendendo aqui meu candidato e tal, mas eu percebo, inclusive, principalmente pela reação nas redes sociais, que as pessoas não estão distanciadas da política. Ou seja, eles continuam criticando, continuam procurando entender o que está acontecendo, e a gente tem ferramentas muito apropriadas para isso, né? Eu destacaria o site do Tribunal Superior Eleitoral, hoje você tem informações completas do candidato, né? Ou seja, só não se informa sobre o candidato quem não quer, inclusive de forma mais atualizada até sobre gasto de campanha, porque agora é cada 72 horas. E a gente possui esse app aí, o Pardal, que é o fofoqueiro aí. É verdade. O fofoqueiro aí para as promotoras. Como é que você está vendo isso? Olha, com essa onda de tecnologia, principalmente o jovem, né? Tem um celular, tem a internet, só falta a força de vontade, só falta a vontade em si. O aplicativo Pardal, ele é um instrumento a mais para combate à corrupção. Você tendo um celular, um smartphone, um Android, você pode ir lá no Play Store, celular, baixar o aplicativo Pardal e dali diretamente você faz o cadastro do estado onde você mora, a cidade onde você mora e faz as denúncias. Tira foto, grava vídeos, grava imagens, grava áudios. Então, o próprio cidadão que é engajado, o jovem, o senhor, a senhora que é engajado e que tem acesso à internet, pode fazer isso, é rapidinho e assim vai estar contribuindo. Em relação às redes sociais, como mesmo você falou, a questão da paixão. A questão de você estar tão ligado por questões de afinidade, de amizade, de parentesco, isso é bom porque eu até posso conhecer melhor por ter proximidade, mas acaba sendo a pessoa se coloca numa situação de suspeito em relação a decidir com claridade, decidir com imparcialidade e sabendo que ele não está ali votando pelos seus próprios interesses. O voto, ele é um instrumento de conscientização, um instrumento de democracia, mas somado, a partir dessa soma, a partir dessa força conjunta do voto, é que nós iremos colocar os nossos representantes. Então eu coloco alguém que vai representar o interesse da sociedade, não o interesse do cunhado, do tio, do sobrinho, do primo, né? Representando o interesse da sociedade. Mas fica difícil nós cortarmos e quebrarmos essa linha. Até onde vai o parentesco, até onde vai a minha decisão como cidadã isenta dessas influências. Eu vou destacar uma coisa que eu achei muito importante, já teve reflexo no que a gente tem visto nas eleições municipais aqui na nossa região. Na mudança agora que nós tivemos a legislação, foi fixado uma data limite para substituição de candidato, que foi no último dia 12, no caso na segunda-feira da semana passada. E acabou com aquela figura do cidadão que estava concorrendo, talvez impugnado, mas como é que a gente chama? Impugnado com recurso, não é isso? Ou seja, ele sabe que no final das contas ele não vai emplacar porque ele está com alguma coisa no Tribunal de Contas, alguma pendência. Alguma improbidade. E ele ele é muito conhecido, fazia campanha até 24 horas antes da eleição e renunciava e colocava a esposa, o irmão, eu lembrei disso na tua fala, colocava o irmão, a esposa, o filho para concorrer no lugar. E o coitado do eleitor, ou seja, todos nós, ainda íamos para a urna, vendo a carinha dele na urna, como se ele fosse o candidato. Ou seja, era um engodo sem tamanho, né? Uma brecha na legislação eleitoral que realmente... Patrick, é interessante observar também que nessas eleições, pelo sistema proporcional, você não vota no candidato em si, mas você vota no partido. Então é interessante nós termos essa visão, além do candidato, o partido em si, né? O que está por detrás daquele partido, quais são as ideologias, quais são os outros candidatos, porque um voto vai influenciar no quórum, no preenchimento. Me deu a oportunidade de lembrar outra mudança também que eu achei importante, Cláudia, e eu só descobri semana passada, eu não lembrava, porque essa mudança aconteceu em 2015. Existe uma nota de corte agora, ou seja, o cara não vai só carregado pela legenda. O candidato tem que fazer 10%, pelo menos 10%, para se eleger, tem que fazer pelo menos 10% do quociente eleitoral. Isso.
Entendeu? Então não existe mais aquele cara que Reforma. teve... Nós tivemos um exemplo, acho que foi o Prona, né? Com o Enéas, que concorreu a deputado Mais bem federal votado. Levou. levou um que teve 200 votos. Então aquele cidadão dos 200 votos já não entraria mais porque ele não estaria dentro dos 10% do quociente eleitoral. Que já é uma vitória. Já é uma Já é vitória. um avanço para a Um avanço democracia. grande. Agora, sim, Por favor. chamando a atenção essa questão que ela colocou de se votar por afinidade, por amizade, eu conheço. A gente conhece várias pessoas que Eu votam conheço assim, o né? Patrick jornalista, eu conheço o Patrick pelos pais, né? Anos nessa cidade, que eu admiro muito. Mas, enquanto eleitora, eu preciso saber se o Patrick está preparado para o cargo que ele pleiteia, me representar e representar toda a sociedade de Marabá. Porque não há redutos. Porque não há redutos. O vereador, ele é vereador de toda a cidade. Ele zela pelos interesses de todos os cidadãos. Como que eu, cidadão, posso me colocar na postura do cidadão crítico se eu não tive essa postura crítica na hora de escolher o cidadão que está me representando? Ou seja, eu já sabia que ele não tinha capacidade. Como é que eu estou criticando ele agora? Aí eu pergunto, Patrick, você tem conhecimento do que é o cargo que você vai exercer? Você vai criar leis, mas você vai simplesmente criar leis? Você precisa ter um mínimo de conhecimento de que existem leis que não podem conflitar com as leis estaduais, com as leis federais e com a nossa Constituição. Até mesmo porque a própria Câmara Federal e o Senado vivem criando leis absurdas que, quando se geram ações declaratórias de constitucionalidade, 65% do STF, as leis criadas são inconstitucionais, para você ver o absurdo. Aí você vê o despreparo de quem nós estamos dando a nossa confiança para criar leis. Hoje o nosso maior desafio enquanto eleitor é pelo menos ter gente que nos represente na luta pela efetivação dessas leis sendo colocada para o cidadão. Realmente, elas estão acontecendo. É claro que volta e meia vão existir situações, lacunas que vão precisar ser criadas. Mas aí, é criar lei, é fiscalizar, é ter uma índole, uma postura ética que me deixe tranquila, que independente do partido que você represente, quando conflitar os interesses do cidadão, você vai se posicionar, ainda que teu partido. Sabe, isso é muito difícil, porque nós temos um sistema que a grande maioria da sociedade brasileira já sabe. O nosso sistema político brasileiro precisa de uma verdadeira reformulação. Da forma como ele está, as coligações que nós ouvimos, que nós assistimos em todo o país, aqui mesmo em nossa cidade, como a Nayara chamou a atenção, a ideologia é linda, a prática ideológica não existe, até mesmo porque como é que você consegue conceber um PSOL junto com o PSDB? Sabe? Se realmente são tão díspares assim, nossas posturas. Tanto o eleitoral quanto o constitucional, ele parte do pressuposto de que a pessoa defende uma ideologia. Ou seja, os partidos representariam ideologias e as pessoas identificadas com aquelas ideologias votariam nos candidatos daquele partido, que defende o que... Deveriam. Só que hoje em dia não é. Deveriam. Você está no partido para estar abrigado. Isso não existe no nosso país. É a legenda de aluguel, né? É tão tal que nós observamos aí todo esse quadro de décadas agora, e de repente a gente vê um PT coliga com o PMDB, e vem todo esse quadro, e agora o PT se volta contra o PMDB, e já não é mais um parceiro, já é um golpista, e todo mundo esquece tudo que aconteceu até se chegar ao poder, e todos esses anos de poder, sabe? Então você vê assim um descompromisso, e de repente... É como se a sociedade tivesse fechado os olhos, que na realidade é esse sistema que precisa ser reformulado. Enquanto nós não conseguimos, enquanto, por exemplo, eles continuam criando leis que apenas os resguardem nos seus mandatos, que a grande maioria são assim, infelizmente. Que garantam a consecução das coisas. A continuidade, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, sim, modificar a partir de nós mesmos, dentro dos nossos lares.
ensinando os nossos filhos, porque a questão cultural ela pode ser modificada sim. Ela não é irreversível. É justamente uma questão de cultura, porque infelizmente nós só acordamos para as eleições agora 45 dias antes. Antes era 90 dias, agora 45 dias, diminuiu pela metade. Então, e tem gente que só vai acordar agora para ir agora fazer o seu voto e não sabe nem quem vai votar. Está agora indeciso, nesse exato momento. Estava olhando no dia da votação do segmento do processo de impeachment na Câmara Federal, foi como uma final de Copa do Mundo para o brasileiro, né? Você via todo mundo ligado na Sky, na TV aberta, na internet, todo mundo comentando e tal. Então, que bom que seria se o interesse do brasileiro por política fosse todos os dias do ano, como foi naquele dia. Todos os dias, antes, durante e depois das eleições. Principalmente antes, né? Porque depois que acontece a eleição, que nós já elegemos os nossos candidatos, ali é só esperar os resultados. Verdade. Já foi mais um bloco. A gente vai para mais um intervalo comercial e nós voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT.